Você já ouviu falar no experimento do universo 25? Estranho, né? Pouca gente fala sobre ele. Mas o que aconteceu dentro desse paraíso de camundongos pode revelar muito sobre o comportamento humano e até o futuro da nossa própria sociedade. Duvida? Fica ligado. Em 1968, o etólogo, que é uma profissão que estuda o comportamento de animais, John Calhoun, criou um cenário perfeito para os seus ratinhos de experimento. Comida ilimitada, abrigo, segurança e conforto, o melhor dos mundos. Um verdadeiro jardim do Éden para roedores. Mas, conforme o tempo passou, algo começou a dar errado. Aliás, muito errado. Nesse vídeo você vai entender como um experimento simples se transformou numa das mais assustadoras metáforas sociais da história moderna. E por que, ainda hoje, ele continua sendo um alerta que quase ninguém comenta. Que bom estarmos juntos novamente. Muito obrigado pela sua companhia especial. Era 2 de junho de 1972. John Calhoun estava parado sobre uma estrutura silenciosa numa próspera metrópole de milhares de habitantes. Agora restavam apenas 122 camundongos e, em pouco tempo, até esses últimos estariam extintos. Calhoun era um pesquisador do Instituto Nacional de Saúde Mental, conduzindo um experimento sobre os efeitos da superlotação no comportamento dos camundongos, esperando obter informações importantes que talvez pudessem ser estendidas às sociedades humanas. O que ele via aos seus pés era o resultado de anos de observação. Uma sociedade inteira de camundongos, criada artificialmente em segurança e abundância, mas que colapsou por causa de algo tão simples e inevitável quanto a falta de espaço. Um verdadeiro alerta sobre os limites do comportamento social e, talvez, sobre o futuro da humanidade. John Calhoun vinha conduzindo experimentos com roedores há décadas, mas sempre era forçado a encerrá-los prematuramente, ironicamente, devido às limitações de espaço do próprio laboratório, como aponta Edmund Ramsden, historiador científico da Universidade Queen Mary de Londres. O Universo 25, como chamou o último experimento conduzido, foi diferente. Pela primeira vez, Calhoun deixou o experimento seguir até o fim. E o que parecia ser um verdadeiro paraíso para camundongos, rapidamente se transformou num pesadelo. Cerca de um ano depois, quando a densidade populacional atingiu seu pico, o crescimento populacional despencou de forma abrupta. Os roedores começaram a se comportar de maneira violenta, exibindo padrões sexuais incomuns e, chocantemente, negligenciando ou atacando seus próprios filhotes. O que começou como um paraíso seguro e abundante se tornou, de repente, um microcosmo infernal, expondo de forma aterradora os efeitos da superlotação e da pressão social extrema. Com o passar do tempo, o Universo 25 tomou um rumo ainda mais perturbador. Os camundongos nascidos nesse caos simplesmente não conseguiam formar laços sociais normais. Comportamentos essenciais para a sobrevivência da espécie, como o cortejo, o acasalamento e cuidado com os filhotes, desapareceram quase por completo. O que parecia um paraíso seguro e abundante revelou-se um verdadeiro alerta sobre os limites do comportamento social sob pressão extrema, um microcosmo que, de forma assustadora, parece refletir possíveis caminhos da sociedade humana. O Universo 25, as 4 faces do colapso social. John Calhoun observou que o declínio da colônia de camundongos seguia um padrão perturbador, dividido em 4 fases dramáticas. Primeira, explosão populacional. No início, o experimento parecia perfeito. Com comida, água e abrigo abundantes, os camundongos se reproduziam rapidamente e conviviam pacificamente. Mas à medida que a densidade aumentava, surgiam os primeiros sinais de conflito. Pequenas disputas por espaço e status social indicavam que algo estava prestes a mudar. Número 2, a estagnação. O equilíbrio então se rompeu. Machos dominantes passaram a atacar os subordinados,
enquanto as fêmeas se tornaram agressivas ou negligenciavam os filhotes. O cuidado materno desapareceu e muitos filhotes foram abandonados ou mortos. A situação começava a fugir do controle, com a ruptura do equilíbrio social. Número 3. Morte comportamental. A rotina natural dos camundongos desapareceu. Surgiu o grupo dos chamados bonitos, aqueles animais fisicamente perfeitos, mas passivos, alheios a brigas ou à reprodução. As fêmeas perderam o instinto materno. Jovens foram rejeitados ou mortos. E toda a estrutura social entrou em colapso. Número 4. Vazio existencial. Mesmo com a abundância de recursos, a reprodução cessou completamente. A mortalidade juvenil atingiu 100% e os poucos sobreviventes vagavam isolados, apáticos, até a morte. 2 anos após o início do experimento, o Universo 25 estava completamente extinto. Uma utopia transformada em distopia silenciosa. O Universo 25, portanto, não é apenas um relato científico. É um espelho inquietante mostrando como comportamento, espaço e estrutura social podem se combinar para criar colapsos inesperados, mesmo no mundo onde tudo que é material está disponível. O que realmente podemos aprender com o Universo 25? John Calhoun não hesitou em antropomorfizar os seus roedores, ou seja, atribuir a eles traços do comportamento humano, classificando-os com termos como delinquentes juvenis e desertores sociais. E rapidamente, outros pesquisadores começaram a extrair paralelos diretos com a sociedade humana. Na década de 70, com o crescimento populacional em alta e conteúdos como filmes e livros explorando o medo da superpopulação, seus estudos foram usados por alguns para justificar políticas de controle populacional, muitas vezes direcionadas a comunidades pobres e marginalizadas. Mas nem tudo era pessimismo. Segundo Edmund Ramsden, Calhoun não acreditava que a humanidade estivesse condenada. Em outros experimentos de aglomeração, alguns roedores desenvolveram comportamentos inovadores, como construção de túneis ou se beneficiaram da expansão do espaço, que reduzia o contato indesejado e os problemas sociais. Um raciocínio interessante. Calhoun via suas descobertas como ferramentas para o planejamento de espaços urbanos. Prisões, hospitais psiquiátricos e outros edifícios propensos à superlotação poderiam se beneficiar de um design inteligente, capaz de minimizar conflitos e melhorar o bem-estar social. Num relatório de 1979, ele afirmava: nenhuma área de esforço intelectual pode exercer maior influência no bem-estar humano do que aquela que contribui para um projeto melhor do ambiente construído. O Universo 25, então, não é apenas uma história de desastre. É um aviso, um guia, mostrando como pequenas mudanças no ambiente podem alterar profundamente o comportamento e a vida em sociedade. Universo 25. Lições, limites e controvérsias científicas. Apesar do impacto dramático do Universo 25, a ciência moderna olha para o experimento com olhos críticos. Grande parte das interpretações de Calhoun era observacional e subjetiva, o que ele mesmo chamava de ciência não normal. Basicamente, a observação e reconstrução de um processo, em vez de experimentos rigorosamente controlados. Estudos observacionais carregam um risco maior de viés e podem confundir correlação com causalidade. Alguns cientistas apontam que o Universo 25 sofreu de interpretações imprecisas, métodos questionáveis e variáveis potencialmente confusas, refletindo possíveis vieses de informação. Na época em que Calhoun publicou seus resultados, colegas criticaram a criação de ambientes insalubres para os animais e a ausência de medições quantitativas de hormônios de estresse, dados que poderiam ter influenciado ou alterado as conclusões do estudo. Mas, mesmo assim,
O Universo 25 continua sendo uma referência fascinante para discutir comportamento social, superlotação e limites do convívio em comunidade. Lembrando que nem toda descoberta impactante é isenta de controvérsias, é unânime. Apesar do fascínio popular pelo Universo 25 como um manual sobre superlotação urbana, a ciência moderna mostra que a realidade humana é muito mais complexa. Estudos sobre densidade populacional produzem resultados inconsistentes e pesquisadores comportamentais apontam que a forma como vivenciamos a aglomeração depende de fatores sociais e psicológicos individuais, como autonomia, papéis e contextos sociais. De certa forma, isso confirma a própria visão de Callum. Os problemas no Universo 25 não surgiam apenas por causa da densidade, mas por conta das interações sociais alteradas entre os animais. O experimento, no entanto, não considerou as determinantes sistêmicas do bem-estar humano, nem reflete a complexidade das sociedades modernas. E há também um ponto ético que não pode ser ignorado. Hoje, os experimentos de Callum não seriam permitidos. Os camundongos foram colocados em ambientes artificiais que causaram sofrimento e mortes evitáveis, tudo em nome da observação científica. Mantê-los sob essas condições, mesmo diante de sinais claros de colapso social e sofrimento, viola os padrões modernos de pesquisa animal. O Universo 25, então, permanece como um alerta e uma reflexão sobre os limites da ciência, sobre a complexidade do comportamento social e sobre como a ética deve guiar a pesquisa, mesmo quando a curiosidade humana nos empurra a explorar territórios sombrios. Universo 25, do laboratório à cultura popular e ao design urbano. O crescimento e colapso do Universo 25 não ficaram confinados às páginas dos relatórios científicos. Inspirado pelo clássico Um Ensaio sobre o Princípio da População, de Thomas Malthus, John Callum conduziu inúmeros experimentos com roedores, sempre em ambientes controlados, buscando compreender os limites da vida em comunidade. Os seus estudos encontraram eco nas preocupações da época sobre superpopulação humana. Em 1968, o biólogo Paul Ehrlich publicou The Population Bomb, alertando sobre um futuro distópico superpovoado. E seus temores se conectaram diretamente à metáfora sombria do Universo 25. Para Callum, mesmo no ambiente onde todas as necessidades físicas eram satisfeitas, a superlotação poderia levar a uma morte do espírito. A influência do experimento foi além da academia. Inspirou obras como o filme A Ratinha Valente, de 82, em que ratos engenhosamente escapam de condições similares às criadas por Callum. No design urbano, o conceito do halo comportamental chegou à linguagem cotidiana, usado pelo escritor Tom Wolfe para ilustrar os problemas sociais das cidades modernas. O Universo 25, então, se tornou muito mais que um experimento com camundongos, uma lente para refletir sobre comportamento, cultura e os desafios do mundo moderno, mostrando que a ciência, arte e sociedade podem se entrelaçar de maneiras surpreendentes. Humanos não são camundongos. Lições do Universo 25. Com o passar do tempo, a interpretação de Callum passou a ser questionada. Alguns pesquisadores perceberam que o problema não era a densidade populacional em si, mas sim a concepção do experimento. Os roedores mais agressivos conseguiam monopolizar os melhores espaços, criando uma desigualdade artificial que distorcia os resultados. Críticos também lembram que seres humanos não são camundongos, coisa que aqui já falamos e que vale a pena sempre ressaltar. Estudos posteriores mostraram que nós temos uma capacidade de adaptação à superlotação que é impossível para os roedores. Curiosamente, em muitas cidades modernas, principalmente nos Estados Unidos, o problema hoje não é densidade excessiva, é densidade insuficiente. E muitas cidades da Europa também enfrentam isso, gerando isolamento social e falta de moradias acessíveis. Mesmo com suas limitações,
A utopia dos camundongos de Callum continua sendo uma metáfora poderosa sobre a complexidade das sociedades humanas. O que realmente faz uma comunidade prosperar? Já pensou sobre isso? Como equilibrar as necessidades individuais e coletivas? Bem, uma lição fica clara: a abundância material por si só não garante uma sociedade saudável, e talvez esse seja o maior alerta do Universo 25. O Eco do Universo 25. Um alerta para o futuro da humanidade. O experimento do Universo 25 pode ter acontecido dentro de um cercado de metal, mas o seu eco ultrapassou as paredes do laboratório. Ele nos obriga a refletir se estamos realmente tão distantes daqueles camundongos. Em um mundo cada vez mais acelerado, hiperconectado e paradoxalmente solitário, as lições do Universo 25 soam como um aviso urgente. Precisamos ressignificar o papel social, entender que cada pessoa não busca apenas uma função, ser útil, ser produtivo, mas um lugar de pertencimento. Precisamos reconstruir vínculos reais, porque sem conexões humanas profundas, o colapso não é físico, mas moral e psicológico. É hora de valorizar o trabalho com propósito, porque produtividade sem sentido é apenas desgaste. Devemos reconhecer o sofrimento emocional como legítimo, enxergando a saúde mental como uma responsabilidade coletiva, não individual. E, acima de tudo, é essencial resgatar o sentido da coletividade, pois sem o nós, o eu, inevitavelmente, adoece. Ele nos lembra que a abundância material não garante saúde mental, vínculos sólidos, propósito coletivo. Que hiperconcentração populacional sem políticas de convivência, pertencimento e estruturas simbólicas, afetivas, podem gerar comportamentos destrutivos. E que a ausência de rituais de superação, responsabilidades compartilhadas e desafios comunitários provoca apatia social, violência gratuita e retração afetiva. O Universo 25 nunca foi apenas sobre ratos. Foi e continua sendo um aviso sobre nós mesmos. O colapso já começou. A verdadeira questão é: teremos coragem de reagir antes que seja tarde demais? Embora eles não sejam humanos, as lições que Callum nos deixou são inquietantemente pertinentes. Abundância sem propósito, excesso sem vínculo e conforto sem desafios podem corroer até os grupos mais estruturados. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder novas explorações de histórias curiosas e experimentos que desafiam a nossa compreensão do mundo. Obrigado pela sua companhia. Até um próximo vídeo.